o escrever tem o fator fisiológico, né? Então, a pessoa sinestésica, ele tem uma impressão que, quando ele escreve, e realmente isso existe mesmo, que quando ele escreve, ele está agarrando melhor as ideias, tá? Sim. E existe um processo chamado ancoragem. Não sei se você já leu o PNL, que é o condicionamento neuroassociativo, muito explicado ali no livro Desperte o Gigante, do Tony Robbins, por exemplo, né? Ou no livro Usando Sua Mente, né, do Richard Bandler, do John Grindley. Tá? Então, pelo fato de estar sempre anotando, você pode ter uma âncora que dispara a sua memória quando você escreve. No entanto, ela tem um probleminha que é o tempo. É. Né? E outra coisa, esse hábito de escrever, ele não tem nele próprio muita utilidade pós, né, sinestesia ou cinesiologia, né? Porque você não usa essas anotações. Aham. Mas ela tem um fator de hábito desenvolvido que realmente dispara, né? Quem falava muito disso era o Pier, Que? que é um pedagogo, né? O Pier, tá? E... Então, é um estudioso. Então, só que a gente treina muito o quê? A memória fotográfica. Ou Aham. seja, você já deve ter ouvido falar que quem lê viaja, sai até na Rede Globo, né, umas enquetezinhas assim, quem lê viaja. Eu ria porque viaja, eu sei que viaja, que os alunos dizem, professor, eu não me lembro, viajei completamente, tá? Aí eu falei, será que essa, a viagem que ele está falando é as que os alunos me contam nas aulas, né? Viajou porque não lembra, porque foi para outro lugar? Tá, então, esse desprendimento, né, para nós que temos mais de 35, eu acho que é o seu caso também, se você se habituou, é difícil você perder. Mas se você começar a se readaptar apenas na mentalização e na verbalização, a verbalização é na construção das ideias. Ela Aham. organiza o pensamento. Mas quando eu escrevo, eu acabo não tendo uma fluência na fala, porque eu tenho que ficar parando, e acabo perdendo um tempo desnecessário, visto que eu não vou utilizar Verdade. o que eu anotei. Tá Aham. Fica certo? no papel, mas não fica na cabeça, né? Então, algumas pessoas anotam com uma outra perspectiva. No seu caso, você anotou com a intenção de ampliar o pensamento. Mas tem É. gente que anota em sala de aula para não perder o conteúdo. Esse daí a gente abomina. Sim. Por que a gente abomina? Porque você descansa o cérebro. Qual é a mensagem que você manda para a sua cabeça, para o seu inconsciente, quando você está assistindo Pode uma aula e esquecer. anotando? Ó, não se Pode esquecer, tá preocupa, não, anotado. relaxa, É. não precisa gravar, está tudo aqui. Se você Aham. precisar, eu anotei, tá, cérebro? Então, você tem que fazer mais ou menos o método de Alexandre o Grande. Ele desembarcava os guerreiros, quando eles estavam a mais ou menos 1 quilômetro de distância, ele mandava tocar fogo. Então, não tinha como fugir. Então, eles venciam ou morriam. Então, era no tudo ou nada. E foi assim Uhum. que 17 conquistou a Ásia Menor e aos 23 o mundo todo. Que ele queimava as pontes. Certo? Então, se você tem uma ponte, um pretexto, uma anotação, uma gravação, estou gravando a aula. Quer dizer, aí o cérebro descansa. Né? Então, é diferente, por exemplo, eu fazer um mapa mental para gravar um esboço que eu vou apresentar no trabalho. Mas se eu estou assistindo a aula e fazendo o mapa mental, eu não presto nem atenção na aula, nem faço o mapa. Sim. Tá? Então, tem que Isso ver eu a entendo. perspectiva aí. A ideia é o quê? É trabalhar com imagens. Com tomografia computadorizada, ficou demonstrado que as imagens elas impressionam, elas mobilizam, né, uma parte cerebral muito maior, né, além do frontal, ela pega vários outros lobos, né, o lobos parietal, occipital, então ela pega uma área maior do cérebro.
Então, a ideia é trabalhar a imagem. A verbalização é só para conduzir o pensamento visual. Tá? Entendi. Então, esse a gente continua, tá? E agora nós vamos começar com o conceito de velocidade. Então, você vai pegar esse seu caderninho aqui, ó, caderno básico de leitura dinâmica. Se você imprimiu com a capinha colorida, ele é meio avermelhado, né? Se não, ele é o básico, esse mesmo. Tá? Você vai na página 1, está escrito palavras 1. Então, você vai treinar essa semana o chamado bloco palavras. Uma coisa que você vai perceber aí é que são monossílabas. Você já tem o metrônomo? Tem. Tem. Você instalou? Você consegue mostrar aqui para mim se você configurou em 1/1? Ah, está no celular, né? Mas você Está no consegue celular. ficar em segundo plano e só conferir? Ou se você sabe, já sabe que tem Sim, em segundo plano, sim. Espera aí, só um minutinho. mas se você já tem certeza que está em 1/1, pronto, fechou a ideia. 1/1 não, tá 1, 2. Isso, tá vendo aí? Ó, 1/2 vai te atrapalhar. Você tem que colocar 1/1. Como é que eu faço isso? É simples. Você põe o dedo nesse lugar que está 1/2, ele vai te dar umas opções de mais e menos, aí você puxa para 1. É 1/1 sempre. Depois eu vou ver aqui como é que faz, então, porque... É só onde está escrito 1/2, você põe o dedo. Pô, aí ele vai Não, abrir. tem um... O meu não tem 1/2, tá 1 em cima e 2 embaixo. Aí eu aperto 1, Então, tá por 1. exemplo, então, provavelmente você Aperto não está 2, tá usando 2. o metrônomo que a gente adota, não é Qual isso? que é? O prometrônomo, vamos te mandar aqui. Então, a gente costuma adotar esse para conversarmos na mesma língua. Então, é o prometrônome. Ele tem mais ferramentas, mais recursos que os outros. Eu estou usando o metrônome. É outro? Depois o seu vê se é esse. Quando eu clicar nesse link que eu te mandei, se Ah, for o tá. mesmo, já vai dizer que está instalado. Seu telefone é Android? É, Então, pronto. Se clicar e ele já tiver instalado, ele vai informar aí. tá. Deixa eu ver aqui. Não, o que eu tenho é outro. Vou instalar ele aqui. Instala esse, coloca em 1/1, depois, se quiser, desinstala o outro. Porque a gente conversa na mesma linguagem, é mais fácil, né? Tá. Então, indo aqui para o prático, nós vamos utilizar um outro metrônomo, tá? Nós vamos usar esse aparelhinho aqui, e eu Tá. vou ligar no 30. Mas antes de ligar, é um ritmador, nós vamos escrever atrás dessa página aqui, tá? Por isso que a gente Tá. gosta de deixar o verso em branco dos cadernos, né? Aí você vai escrever Aham. assim, ó, ferramentas, número 1, ritmização, número 2, percepção integral. O que é a ritmização? Você já percebeu que a maioria começa estudando numa velocidade, e com o passar do tempo vai diminuindo o ritmo? Tem uns que começam a sentir sono, é assim, né? Pensando na vida. Não é assim que É, acontece? E o você, sono é foda. com a leitura, você introduz na estrutura psicológica um ritmo inconsciente. Então, você começa, claro, fazendo de forma consciente. Você não deve estar ouvindo ainda, deixa eu programar aqui para você receber esse toque. Pronto, eu abri aqui meu sinal. Você está ouvindo aí? Tô. Tá. Então, cada vez que você ouvir esse toque, está no 30, o 30 é um toque fácil, você vai fazer o seguinte procedimento. Ó, você vai ler uma linha, TEC uma linha, TEC duas linhas, TEC três linhas, e esse palito. Só se você perceber que se perde. Tem gente que pula palavra, pula linha, relê linha. Se não for o teu caso, não precisa, tá?
Então, cada toque, 4 palavras, 4 monossílabas. Você vai ler uma por uma dentro do toque. No final, a gente conversa um pouquinho sobre o exercício. Aí você me avisa que acabou. Pronto. Tá. O que você achou, por exemplo? Tá muito lento, dá para acelerar, estava muito rápido, não completava a linha, Não, tá bem confortável, tranquilo. boa, como é que foi isso aí? Deu para ler as palavras, deu num ritmo bem legal. Tá, qual é o pulo do gato? Nunca praticar na zona de conforto. Então, 30. E se eu colocar no 35? Se eu colocar no 38? Se eu colocar no 42? Então, se eu estiver lendo, né, por exemplo, eu percebi que eu não terminei, eu vou para a linha de baixo. Mantém o ritmo. Mantenho o ritmo. Se eu ler as 4, maravilhoso. A ideia é essa. Mas se eu não ler, a prioridade é o ritmo. Por isso que o nome da Uhum. ferramenta é ritmização. Mas o ritmo vai Sim, me ajudar a correr para a meta, que é fechar a linha. entendi. Tá, eu vou empurrar um pouquinho aqui para o 35, e aí você vai ler apenas uma. Quando acabar, você hiperventila, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, tá? Só quando acaba. Só quando acaba? Porque o cérebro gasta mais oxigênio lendo do que as pernas correndo. Você sabia disso? 25% do oxigênio que você respira vai para 3% do corpo, que é o cérebro. Calma aí, que o 2 é de trás para frente, tá? No 2 Ah, nós é, vamos tá. trabalhar, tem aí, ó, Então, que percepção horas que eu vou integral, começar? Você vai falar? vou dizer. Então, Tá. ritmização é quando eu leio da esquerda para a direita. Percepção integral é quando eu leio. Opa, no 2, tá? É quando você Ah, lê igual da árabe. direita para a esquerda, igual árabe. Por que eu vou ler assim, da direita para a esquerda? Para o cérebro entender a palavra toda. Na verdade, é para entender português como se fosse japonês. Tá. Tá? Então, pode fazer. Isso. O que você achou do 35? Tranquilo também. Um pouquinho mais rápido, mas tranquilo. Ou seja, dá para pôr uma expressão. Então, o terceiro é Aham. trissílaba. Depois, trissílaba e polissílaba. Você vai ver que no 10 é só polissílaba. Tá certo? Tá. Então, você vai Aham. treinar da seguinte maneira. Coloca aí, ó, rotina de exercício. É lá no 10 ou lá no. Atrás da folha 1 mesmo. Ah, não, um Atrás da mesmo? folha 1, tá? Ferramenta, né? Nós vamos treinar Tá. ritmização e percepção integral. E rotina é como eu vou treinar durante a semana. Então, número 1, você tem que, ou você vai colocar assim, usar palavras 1 a 10. Ok, palavras 1 a 10. Certo. Número 2, ajustar o toque.
O que eu quero dizer com ajustar o toque? Que não pode estar confortável, Sair da zona não de pode estar conforto. acelerado demais para eu atropelar, e não pode estar lento demais. Entendeu ou não? Entendi. Sim. Então tem que Nem estar lento demais, sempre nem rápido demais. desafiador, né? Quanto mais desafiador, mais rápido é o resultado. Número 3, você vai alternar os movimentos. Então, você faz numa folha esquerda-direita, na outra você faz direita-esquerda. Numa página você faz esquerda-direita, na outra é o contrário. E assim você vai até a folha 10. Número 3, praticar Tá. pelo De menos 1 a 10 10. minutos por dia. 4, né? É, tá. Praticar pelo menos 10 minutos por dia. Dependendo do toque que você usar, né, dá para fazer uma vez toda e meia. Você pode ir começar de novo, como você pode ir e voltar do 10. Aí 9, 8, 7, 6. Tá? Tem aluno que vai, Tá. volta e ainda vai até o meio. Aí pronto, Tá. essa é a tua ginástica cerebral. Tá Ok? legal. E eu vou lendo com a Moleza, né? compreensão das palavras ou vou simplesmente olhando as palavras? Claro que vai na compreensão, senão você vai sair fazendo uns atropelamentos, né, cognitivo. Então,